Olá para você que clicou nesse vídeo, tudo beleza? Aqui será demonstrado um pequeno exemplo da utilização do regex, isto é, Regular Expressions. Então, o que é isso? Bem, as Regular Expressions são uma sequência de caracteres que definem um padrão de busca para strings. Essa biblioteca se encontra em diversas linguagens para programação, mas no vídeo de hoje será demonstrada a utilização dela no Java. Prontos? Vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca do regex. .regex. O regex pode ser usado de diversas maneiras. Por exemplo, se você quer encontrar um padrão de número de telefone numa string, você pode encontrar, como por exemplo, vou criar uma string de teste e colocar nela o mesmo telefone escrito de duas maneiras diferentes. Então, 31, colocar um telefone aleatório. Agora, colocando esse mesmo telefone com uma formatação diferente. Em vez de espaços, eu vou ter parênteses e um hífen para separar. Então, o que a gente quer fazer é encontrar um número de telefone independente da formatação que ele está escrito. Bom, para isso a gente vai ter que criar uma outra classe, um outro método estático, uma void buscar na string. Ele vai ter dois parâmetros, são duas strings. A primeira é o padrão da busca que a gente quer, e a segunda é a string que a gente vai checar. Então, string a ser checada. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um pattern, para chamar de padrão, e chamar o compile, passando como parâmetro o padrão de busca. Depois a gente vai ter que criar um matcher, vamos chamar de regMatcher, e passar como parâmetro a string que vai ser checada. Então, a gente precisa agora percorrer a string para encontrar o padrão de busca. Então, a gente vai usar o find. Só para checar que não é uma string vazia, vamos colocar regmatcher.group.length. Se ela for diferente de 0, ele vai imprimir o padrão de busca que ele encontrou na string, que está denominado como regmaster.group. Imprimir uma quebra de linha aqui a mais, para ficar formatado. Beleza. Agora, eu vou mostrar como que o regex funciona. Qual é a notação do regex? Bom, para procurar um caractere, ele tem que estar entre colchete. Um exemplo, eu quero procurar caracteres que sejam de A a Z maiúsculo ou de A a Z minúsculo. Aí você coloca dessa maneira. Existem também os quantificadores, para você definir quantos caracteres você quer encontrar. Então, por exemplo, você colocar chaves 3, ele tem que ter exatamente 3 caracteres. Você colocar, por exemplo, caracteres de A a Z maiúsculo com 3, você está procurando um padrão de 3 caracteres juntos que vão de A até a Z maiúsculos. Alguns caracteres precisam da inserção de 2 barras invertidas antes de serem colocados no regex. São o ponto, acento circunflexo, asterisco, mais, esses aqui. Você pode ter dúvidas se um caractere vai ou não estar na string. Para isso, a gente usa a notação de um ponto de interrogação. Por exemplo, nesse caso, ele está checando se nesse espaço da string vai ter um hífen ou um underline. O caractere de separador vai indicar ou. Então, vamos fazer um teste. A gente vai chamar o nosso método, passando como parâmetro o padrão que a gente quer, escrito nessa notação. Então, por exemplo, a gente precisa encontrar primeiro o DDD.
O DDD ele pode ou não começar com o abre parênteses. Então, como ele é um caractere especial, a gente precisa do barra barra, abre parênteses e interrogação. Isso quer dizer que pode ou não ter. Depois disso, ele vai procurar 2 dígitos de 0 a 9. Então a gente usa dígito de 0 a 9 com quantificador de 2. Depois, ou ele pode separar o DDD do resto do número com um parênteses ou com um espaço. Como que a gente coloca isso? Abre parênteses, vai ter um caractere espaço ou barra invertida, fecha parênteses, interrogação para indicar a dúvida. É uma notação bem estranha, mas fazendo mais exemplos vocês acabam acostumando. Depois do DDD, ele vai ter os 5 primeiros dígitos do seu telefone. Então, vão ser dígitos de 0 a 9, com um número exato de 5 caracteres. Depois da primeira parte, ele vai poder separar ou com o hífen ou com espaço. Então, como a gente coloca, o mesmo jeito que a gente colocou no começo. Hífen ou espaço. Dúvida. Beleza, agora a parte final do telefone, ele vai ter caracteres de 0 a 9 com a quantidade de exatamente 4 caracteres. Passando o padrão de busca, depois a gente precisa passar a string que a gente vai checar, que no nosso caso é a nossa string de exemplo. Então, vamos rodar e ver se está funcionando. Ele encontrou os 2 telefones inseridos com formatações diferentes. Existem vários outros exemplos, como por exemplo, encontrar um padrão de e-mail na sua string. Vou colocar um e-mail de exemplo aqui. exemplo5@gmail.com. Como que a gente faz para encontrar um e-mail? Vamos passar como parâmetro. Olha só, a primeira parte do e-mail você tem o seu usuário. Então, o que pode ter no seu usuário? Pode ter caracteres de A a Z maiúsculo e também minúsculo. Podem ter também dígitos de 0 a 9, além dos caracteres ponto, hífen e underline. A gente tem que colocar um mais para indicar que pode ter um ou mais desses caracteres, porque ele vai formar uma palavra. Depois disso, ele tem que ter o arroba, seguido do provedor. Provedor geralmente são caracteres de A a Z minúsculo, podendo também ter um ou mais caracteres. Logo em seguida do provedor vem o ponto e depois o domínio, que vai ter também caracteres de A a Z minúsculo, com um tamanho que pode variar de 2 a 4 caracteres. E passando também como parâmetro a nossa string. Vamos ver se ele encontra. Bom, aqui ele encontrou exatamente o e-mail que a gente procurava. Além de e-mail e telefone, outro exemplo que a gente pode colocar é um CPF. Por exemplo, vou colocar um CPF aleatório aqui. Separados por espaço. Agora eu vou colocar esse mesmo CPF separado por ponto e traço. A gente vai fazer a mesma coisa, chamar o método que a gente criou e passar o padrão. O que é o padrão do CPF? A primeira coisa que ele vai checar é se existem dígitos de 0 a 9 com tamanho exato de 3. Logo em seguida, o separador. No separador, a gente pode ter ou um espaço ou um ponto. Sempre lembrando das 2 barras invertidas antes de caracteres especiais. Vai ser a mesma coisa para os outros campos. Ele vai ter 3 dígitos, um espaço, 3 dígitos, um espaço, ou 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto. Então, vamos
Vamos copiar 3 vezes, só que na última vez, em vez de ponto, ele vai checar um hífen. E os 2 dígitos finais, que são também dígitos de 0 a 9, com tamanho exato de 2. E passar como parâmetro também a nossa string. Vamos ver se vai dar certo. Bom, ele encontrou também o CPF escrito de 2 formatações diferentes. Então, o regex pode ser usado de muitas maneiras diferentes. Basta usar a criatividade e utilizar da maneira como você precisa. É isso então, obrigado por assistir. Falou!